Romanos 9, versículo 14. Nós vamos meditar até o versículo 18, mas agora vamos olhar apenas para o versículo 14 do nosso texto, que diz assim: Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Deus é injusto? De modo nenhum. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma pergunta sendo levantada por Paulo, a partir do que ele crê que os seus ouvintes poderiam se perguntar. E isso tem a ver com o que nós presenciamos da justiça, da doação, do cuidado. Recentemente, nós tivemos a oportunidade de fazer um evangelismo juntos aqui com alguns membros dessa igreja e alguns que ainda não eram membros, mas estão aqui na caminhada com a gente. E nesse dia em específico, nós levamos também doações que nós tínhamos aqui na igreja, para junto com a pregação da palavra, que é o mais importante, nós pudéssemos também doar algumas coisas. E nós doamos, fizemos doações, mas nós não doamos para ninguém que nós tínhamos a obrigação de doar. Senão não era doação, era pagamento. Mas foi uma doação para algumas pessoas que não tinham direito a cobrar de nós que aquilo acontecesse, mas que ficaram felizes com as doações. Semelhantemente, nós também não doamos para todas as pessoas. Nós não doamos para todas as pessoas que encontramos na rua. Agora a pergunta que eu faço para você é a seguinte: será que nós fomos injustos por termos doado para uns e não doado para outros? Você diria que é injusto quando você cuida de uma pessoa que você não tem obrigação de cuidar, mas você não cuida de outra pessoa que você também não tem obrigação de cuidar? Será que é injustiça esse cuidado com alguns e não com todos? É mais ou menos isso que Paulo prevê que os seus ouvintes iriam perguntar, ao ouvir ele destacar, como nós olhamos na semana passada, para essa soberania de Deus na salvação do povo, onde nós vemos a eleição incondicional, Deus escolhendo algumas pessoas para salvar e outras não. E então, diante disso, é que nós vemos o versículo 14 surgir. Que diremos então diante dessa eleição incondicional? Que diremos então diante do fato de Deus salvar alguns, mas não salvar outros? Seria Deus injusto por fazer isso? E então Paulo responde com um enfático: de modo nenhum, de modo nenhum. Pelo contrário, a Bíblia destaca vez após vez como Deus é justo. Deus não só é justo, Deus é o padrão de justiça. Ele é aquele que nos diz o que é certo. Ele é aquele que nos diz o que é justo. Por exemplo, eu tenho 1,89 de altura. Não sei sua altura aqui. Mas você tem como me medir, ou medir a si mesmo, e verificar se essa afirmação que eu fiz a respeito de mim está correta. Por quê? Porque existe um padrão métrico que nós podemos usar para comparar e então fazermos esse ato de medir. Agora, como é que nós sabemos o que é justo e o que não é? Deus é esse padrão da justiça. E ele é esse padrão da justiça porque ele é justo. A Bíblia nos diz, no Salmo 145:17, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Ou no Salmo 7:11, Deus é justo juiz. Nós vemos ainda Jó 34:10-12, dizendo: por isso, vocês que têm entendimento, me escutem. Longe de Deus o praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso o cometer a injustiça. Pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras, e paga a cada um conforme o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica o mal. O Todo-Poderoso não perverte o direito. A Bíblia, vez após vez, nos mostra
que Deus é justo e nele não há injustiça nenhuma. Nem mesmo podemos olhar para essa eleição incondicional, o fato de Deus salvar alguns e não outros, e dizermos que Deus é injusto. O que nós aprendemos com esse texto que nós vamos meditar hoje, e nós já começamos a meditar, é que Deus não é injusto por não salvar alguns. Deus não é injusto quando ele escolhe salvar alguns, mas não salvar outros. E o texto nos apresenta 4 razões para isso. A primeira razão que nós observamos é que Deus não é injusto por não salvar alguns, porque ele não é obrigado a salvar ninguém. Deus não é obrigado a salvar ninguém. Não há ninguém que Deus salve que possa dizer assim: o Senhor me salvou porque o Senhor devia me salvar. Era obrigatório, era um direito meu. Não. E é isso que nós vemos Paulo responder por meio de uma citação de Êxodo 33:19, que ele faz aqui no versículo 15 de Romanos 9. Aqui, no versículo 15, nós vemos Paulo citar esse texto de Êxodo, dizendo: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Deus demonstra aqui que ele não tem que ter misericórdia com quem merece, é com quem ele quer. Ele que tem esse direito de escolher com quem ele vai mostrar misericórdia. Esse texto aqui, nós vemos ele falar com Moisés sobre essa palavrinha importantíssima para a fé cristã. Misericórdia, pela própria definição da palavra, não é algo que é devido a alguém. Quando nós falamos da palavra graça, nós lembramos que o significado dela é de um favor não merecido. É de dar a alguém algo bom que essa pessoa não merece. Misericórdia é não dar a alguém algo de ruim que essa pessoa merece. É você vê que essa pessoa merece uma condenação, algo ruim, algo terrível, e você não dá a essa pessoa. Mas tanto misericórdia quanto graça não são coisas que Deus é obrigado a oferecer a ninguém, porque ninguém merece nem a graça, nem a misericórdia. E isso já faz até mesmo parte do significado da própria palavra. Por isso, nós vemos que Deus não é injusto em não salvar alguns, em não demonstrar misericórdia para com alguns, porque ele não tem obrigação de demonstrar misericórdia para com ninguém. Com ninguém. E além disso, nós temos até mesmo que enfatizar a questão da injustiça. Às vezes nós usamos as palavras sem pensar muito no que elas querem dizer. E justiça, ou o seu oposto, a injustiça, são palavras que exemplificam bem isso. Nós vemos por aí na sociedade pessoas chamarem outras de justas ou de injustas sem pararem para refletir no padrão de justiça ou no que realmente significa isso. Várias vezes nós vemos pessoas criticarem outras, dizendo: aquela pessoa foi injusta comigo. Mas quando você aperta e diz: foi mesmo, foi injusta. Mas por que ela foi injusta? O que é injustiça? As pessoas se atrapalham e não conseguem responder. Se você for em algum dicionário pesquisar o significado de injustiça, você vai verificar que nada mais é do que não oferecer a alguém algo que é direito dele. Ou seja, você não dá algo que alguém merece. É direito dela. Ela deve receber. É dela. Ela tem o direito a isso. Agora a questão é: alguém tem direito à misericórdia de Deus? Alguém tem direito à salvação de Deus? Não tem. O que é que a Bíblia nos diz? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Não têm a glória do Senhor. Foram afastados da presença do Senhor, porque o Senhor é justo e ele não tolera a injustiça, não dele, que ele não tem justiça, mas a nossa injustiça, porque nós sim somos injustos. Nós falhamos em oferecer a Deus aquilo que ele merece, que é direito dele.
que é a obediência e o louvor que é devido a esse Deus soberano e criador. Mas nós não temos direito à salvação ou à misericórdia. O único direito que nós temos quando cantamos aquela música Restitui, eu quero de volta o que é meu, o que é? É a condenação, é o inferno. Esse é seu único direito. Essa é a única coisa que você merece. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você pecou, certo? Eu pequei. Todos pecamos. O que é que nós merecemos? A morte. Esse é o nosso direito. Esse é o nosso direito. Deus não é obrigado a salvar ninguém, porque o que todos merecem é a condenação. O que todos merecem é o inferno. Isso e nada mais. Quando nós lemos o primeiro livro das Crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago, um livro escrito por C.S. Lewis, nós vemos um dos personagens chamado Diggory, ou como algumas traduções trouxeram aqui para o Brasil, Gregório. Mas vamos seguir com o Diggory aqui. Ele tinha uma mãe doente. Você vê no início da história que a mãe dele estava acamada, os médicos não estavam conseguindo cuidar dela, e ela não conseguia se levantar para fazer nada, e aquela criança sentia muita falta da sua mãe e se entristecia ao ver o estado dela, ao ver que a mãe estava fragilizada e doente daquele jeito. E no decorrer da história nós vemos que Diggory vai parar em Nárnia, no que então passa a ser Nárnia. E ali ele conhece Aslan, o leão dourado, que nada mais é do que um símbolo para o nosso Senhor Jesus Cristo. Lewis coloca vários símbolos nas Crônicas de Nárnia, por isso que é um livro muito interessante de você ler depois que você já leu a Bíblia como um todo, para você fazer as conexões e perceber como as coisas se relacionam. Mas lá no Sobrinho do Mago, então, Diggory é responsável por trazer o mal a Nárnia. Ele que faz com que a rainha Jades, que era a manifestação do mal ali naquela história, venha parar em Nárnia. E o mundo mal começa e já começa então com o mal entrando nele, por culpa de Diggory. Mas Aslan, ao invés de condená-lo, passa para ele uma missão. Diggory tem que ir até uma região distante, pegar uma maçã, que era a maçã de prata. Uma maçã que trazia vida àqueles que comiam dela. Se alguém comesse dessa maçã em Nárnia, não só teria saúde, mas teria vida eterna. Não morreria. Porém, aquela maçã tinha poder não só em Nárnia. E quando Diggory pega aquela maçã e está nessa missão de trazê-la de volta a Aslan, ele se sente tentado tanto a comer para si, como também a levar diretamente para sua mãe. Ele tinha meios para isso, mas ainda assim, lutando contra aquela tentação, ele não falha mais uma vez, ele já tinha falhado antes, mas ele não falha mais uma vez, e ele traz para Aslan. Aslan então faz com que ele lance aquela maçã numa região onde brota uma árvore. Em Nárnia, nas primeiras horas ali, tudo crescia muito rapidamente. Até um poste de luz que caiu no chão cresce e se torna ali um poste de luz vivo, basicamente. Mas aquela maçã rapidamente se torna uma árvore e Diggory fica ali, naquela mistura de tristeza por não ter levado a maçã para sua mãe, mas também de satisfação por ter obedecido o leão. Só que nisso, ele ainda está angustiado. E ele fica pensando como ele deveria fazer para curar a mãe. O que ele poderia fazer? Ele começa a achar que não deveria apresentar a sua causa a Aslan, porque talvez Aslan fosse importante demais para não se importar com ele. No final das contas, é muito o contrário do que acontece. Aslan oferece a maçã para Diggory levar. Aquela maçã virou uma árvore que deu outras. E Aslan diz: pegue essa maçã e leve para sua mãe. Nós vemos que Diggory se alegra com aquilo. Ele leva a maçã, a mãe come aquela maçã e a mãe melhora. Ao ponto dos médicos que cuidavam dela dizerem: não sei o que aconteceu, mas ela está boa novamente. Que ato de misericórdia de Aslan. Que ato gracioso.
ele cuidou do Diggory, ele cuidou da mãe dele. Agora, minha pergunta para você. Aslan tinha a obrigação de cuidar do Diggory e da sua mãe? Era algo que era um direito da mãe de Diggory comer aquela maçã? Ou do Diggory pegar aquela maçã para levar para sua mãe? Não. Quando Aslan oferece a maçã para Diggory, no final das contas ele está com um ato de soberana misericórdia, oferecendo a maçã para cuidar da mãe. Além disso, Aslan deu uma maçã, mas a árvore já havia oferecido outras. Ele poderia ter dito para Diggory levar várias maçãs, mas ele disse: leve uma para sua mãe. Aslan foi injusto porque não ofereceu maçãs para todas as mães doentes, para todos os que estavam doentes em casa. Não. Ninguém tinha o direito para dizer: eu mereço ser curado, eu mereço essa maçã. O que Aslan fez foi misericórdia com uma pessoa que não merecia. E o não oferecer essa misericórdia a outros não foi injustiça, porque ele não era obrigado a oferecer misericórdia a ninguém, não era obrigado a oferecer salvação a ninguém. Aslan é apenas um símbolo daquele que realmente importa, que é Jesus. Mas nessa história nós vemos uma ilustração muito pertinente do que o Senhor faz. O Senhor oferece misericórdia, vida e salvação a alguns. Nenhum desses que foram alcançados por essa misericórdia podem dizer: eu recebi a misericórdia porque eu merecia. Ninguém pode falar isso. E aqueles que não receberam a misericórdia também não podem alegar injustiça da parte de Deus, porque eles não merecem essa misericórdia. E assim nós vemos então a primeira razão do nosso texto, para Deus não ser injusto por salvar alguns, mas não salvar todos. E essa primeira razão é que ele não era obrigado a salvar ninguém. O texto então avança para uma segunda razão da não injustiça de Deus em não salvar alguns. E ele nos mostra aqui que Deus não é injusto, porque a salvação não é algo conquistado por mérito, mas oferecida por misericórdia soberana. É o que nós vemos no versículo 16. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Mas de Deus que tem misericórdia. Quando nós lemos esse texto, à primeira vista, nós parecemos não entender tão bem a conexão do querer com o correr. Até porque poucas pessoas querem correr, não é verdade? Tirando o ministério de corrida que tem surgido aqui nessa igreja, não é muita gente que gosta de correr. Mas ainda assim, essas palavras estão sim relacionadas. A palavra para correr que Paulo usa aqui é justamente aquela usada para corredores no estádio, competidores. Paulo está falando aqui de pessoas que tinham um desejo de ganhar a prova, de vencer, de chegar em primeiro, de conquistar os seus objetivos e as suas metas. E para isso, eles corriam no estádio, eles corriam a prova, eles se esforçavam tremendamente, eles se empenhavam. E convenhamos, a imagem desse corredor dedicado não é algo que apenas Paulo conhecia, por ser comum em sua época. É também comum na nossa época. Nós também lembramos de exemplos e mais exemplos de pessoas dedicadas na corrida e em outros esportes. Talvez você lembre de alguns vídeos que viralizaram nas redes sociais, tirados de antigas Olimpíadas. Nós vemos, por exemplo, o do Derek Redmond, que correu os 400 metros nas Olimpíadas de 1992. Se você não lembra pelo nome, talvez você lembre daquele vídeo em que um corredor está correndo no estádio e, de repente, ele sente uma grande dor na sua coxa e ele para, ajoelha e fica ali no chão. Mas, de repente, ele se levanta outra vez e, mancando, mais pulando numa perna do que realmente correndo, ele continua a prova. Ao som de muitos aplausos,
ao som de muita alegria, vendo inclusive o seu pai vindo até ele e o apoiando, segurando pelos braços, para que ele termine a prova. Nós vemos ali um exemplo de dedicação e de esforço. Nós vemos também uma outra história da Gabriela Anderson. Essa mulher é aquela que talvez você lembre pelo vídeo, de uma corredora entrando no estádio cambaleando, indo mais pendendo para um lado e depois para outro do que realmente numa linha reta até o fim da corrida. Ela está desidratada após ter corrido na maratona de 1984, a primeira maratona feminina das Olimpíadas. E ao final da prova, ela entra novamente no estádio, já no seu fim, já esgotada, já sem energia. E ali, se esforçando ao máximo, ela segue, mas cambaleando, 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 até que ela consegue completar a prova. Nós podemos também lembrar de um outro exemplo de dedicação que nós vimos dos nossos representantes brasileiros. Ou você não lembra da história do Vanderlei Cordeiro de Lima, que nas Olimpíadas de 2004 estava em primeiro lugar quando de repente foi atacado por um irlandês. Você lembra dessa cena? E ali, por causa desse ataque, de primeiro lugar ele cai para terceiro. Mas isso porque, ao invés de ter desistido da prova, após ter sido solto, ele volta a correr e se dedicar o máximo que podia até atravessar a linha de chegada. Nós vemos muitos exemplos de dedicação na corrida, e não só nela, como em muitos outros esportes. Mas aqui, Paulo faz justamente o contraste. Ele diz que a salvação não é semelhante a essas corridas onde alguém pode, pela força de vontade, perseverar e chegar e alcançar mesmo quando está esgotado. A salvação, o obter a misericórdia do Senhor, não é algo que você conquista pelo esforço, pela dedicação, por perseverar até chegar lá. Pelo contrário, a misericórdia do Senhor é algo que Ele soberanamente escolhe oferecer a alguns, mesmo quando essas pessoas não merecem. Meus irmãos, nós vimos esses exemplos de corrida e nós poderíamos pensar em outros. Mas não ache que na vida cristã nós somos como esses exemplos de perseverança. Na verdade, nós não estamos nem perseverando em direção ao alvo correto. Aqueles que não estão em Cristo não estão nem na direção certa. Eles começaram a corrida para o lado oposto e seguem se afastando cada vez mais distantes do verdadeiro alvo que vale a pena correr para alcançar. E nós éramos assim. Nós não fomos alcançados pela misericórdia porque, dando tudo que tínhamos, chegamos à linha de chegada. Nós fomos alcançados pela misericórdia quando nós estávamos com todo o nosso esforço caminhando cada vez mais para o lado oposto, para o abismo, para a condenação. E o Senhor enviou o seu Filho para nos alcançar e nos fazer caminhar de volta aonde nós deveríamos seguir. É assim que nós vemos a salvação. Ela não é algo conquistado pelo mérito, pelo esforço, pela dedicação. Ela é algo que Deus nos presenteia. Ela é fruto dessa misericórdia soberana que Deus oferece a alguns. Não porque eles merecem, mas por pura graça. E é por isso que as Escrituras repetidamente nos ensinam. A salvação não é por mérito, ela é por graça. Efésios 2, versículos 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. De quem é que vem isso aqui? É dom de Deus. Não é algo que nós merecemos. É dom de Deus. Não é porque nós conquistamos pelo nosso esforço. É um presente que Deus soberanamente oferece. Assim é a nossa salvação. E é por isso, então, que Deus não é injusto quando Ele não salva alguns. Porque a misericórdia não é algo que alguém possa conquistar pelo esforço. É um presente que Deus graciosamente oferece aos que Ele quer salvar. Mas nós chegamos então a uma outra razão, a terceira razão pela qual Deus não é injusto. Nós vemos que o Senhor não é injusto.
porque ele tem boas razões para não salvar alguns. E você não me ouviu errado. O Senhor tem boas razões para não salvar algumas pessoas. Ele tem boas razões para fazer as coisas do jeito que ele faz. Versículo 17 diz assim: porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Para que Faraó foi levantado? Para que Deus mostrasse por meio dele o seu poder. Poder desse Deus soberano, todo-poderoso. Foi para isso que Faraó foi levantado. Aqui nós vemos Paulo citar Êxodo 9:16, quando Deus diz a Moisés para falar a Faraó justamente isso: Faraó, você está aí se achando no poder, você se acha forte, você se acha grande, você se acha soberano, você se acha poderoso, pois saiba, você foi apenas levantado para que o que é verdadeiramente poderoso e soberano demonstre o seu poder. Foi para isso que Faraó foi levantado. E nós vemos Deus demonstrar o poder a Faraó, aos egípcios e a outras nações. Quando nós lembramos das 10 pragas, às vezes nós fazemos isso por meio daqueles desenhinhos que a gente assistiu quando era criança, ou porque nós tentamos realmente ativamente memorizar quais são essas 10 pragas. Mas elas em si não são tão importantes quanto entendermos o porquê delas. Você sabia que essas pragas demonstram que Deus é mais poderoso do que os supostos deuses dos egípcios? E que elas eram desafios específicos ao poder desses deuses? Por exemplo, a primeira praga. Os deuses do Nilo, da vida e da renovação, Apis, Ísis, Quenum, Osíris, foram todos julgados quando o Senhor transformou o sangue, a água do rio, em sangue. A fonte econômica e religiosa e vital do Egito foi desafiada pelo poder do verdadeiro Deus, quando os deuses dos egípcios não puderam fazer nada para impedir. A deusa do nascimento e da fertilidade, Heket, foi humilhada quando rãs sagradas invadiram todas as casas e no final o que aconteceu com elas? Morreram e causaram podridão. Em terceiro lugar, nós vemos os deuses do deserto e do caos, Set, sendo confrontado quando o pó da terra se tornou em mosquitos, uma praga que os magos não conseguiram reproduzir, e assim reconheceram o poder de Deus. Mais um Deus desafiado. Os deuses associados às moscas e à proteção real, Ra ou Watat, foram desafiados quando enxames devastaram apenas os egípcios, deixando Israel em segurança. E se nós seguirmos aqui com as 10 pragas, nós vamos ver como Deus manifestou o seu poder, desafiando um por um cada um dos deuses egípcios e mostrando que o verdadeiro Todo-Poderoso, que governava não apenas um desses elementos, mas tudo que existe, é o grande eu sou, o Yahvé, o Deus da aliança, o Deus de Israel. Deus, ao levantar Faraó, levantou para demonstrar o seu poder, a sua glória, a sua soberania. E em tudo isso, nós vemos o Senhor ser exaltado. Quando anos depois, nós vemos o povo hebreu vir até Josué para tentar fazer uma aliança com os israelitas, é dito: estes seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito. Olha só o poder que Deus demonstrou por meio de Faraó, castigando Faraó. Foi o poder que fez com que ele fosse conhecido por outros. Deus demonstrou o seu poder, e não só aos heveus, não só aos egípcios, como
a vários outros povos. E até hoje, mais de 2000 anos depois, nós ainda estamos falando do que Deus fez com os egípcios, de como Deus demonstrou seu poder e humilhou os supostos deuses egípcios. A demonstração do poder do Senhor é maior do que tudo isso, do que todos esses supostos deuses. E quando Deus decide não salvar alguns, condenar esses alguns pelos seus pecados, ele está demonstrando outras facetas dos seus atributos, outros atributos, outras qualidades que demonstram a sua glória também. E aqui, então, nós vemos o Senhor mostrando que ele tem boas razões quando ele não salva todos. É semelhante ao que está escrito em Romanos 9, 22, que é o que nós vamos meditar no próximo sermão. Mas olhe agora comigo. Diz assim: que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para sua glória. Deus, ao escolher salvar alguns, demonstra atributos: misericórdia, graça, amor. Mas ao não salvar alguns, ele também demonstra atributos louváveis da sua glória, como a sua justiça, a sua ira santa, a sua soberania, o seu poder. E em tudo isso, nós vemos como nós devemos apreciar todas as ações do Senhor, porque Ele é sábio, Ele é onisciente, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e Ele sabe o que fazer. E mesmo quando Ele faz algo que nós não compreendemos plenamente, Ele tem boas razões para fazer aquilo. E aquilo vai reverberar em glória a Ele, em alegria ao seu povo, porque Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que verdadeiramente o amam. O Senhor tem boas razões para fazer o que faz. E Ele teve boas razões para levantar Faraó e condená-lo, para demonstrar o seu poder e os seus atributos. E por fim, nós vemos o texto caminhar para um último ponto, uma última razão pela qual Deus não é injusto em não salvar alguns. E essa razão é que Deus é soberano para escolher tanto os que serão salvos, quanto também para escolher os que serão condenados. Deus não é injusto, porque Ele é soberano para escolher tanto os que são salvos, quanto os que são condenados. Paulo termina essa seção da sua carta mostrando essa soberania de Deus. E nós vemos a Escritura repetidamente fazer isso. Mostrar que Deus é soberano, mostrar que Deus faz o que quer, mostrar que Deus age da melhor forma e que não há quem possa lhe deter. No Salmo 115, versículo 3 é dito: o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Deuteronômio 32, 39 diz: vejam agora que eu sim, eu sou Ele, e não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. E o texto que nós meditamos semana passada também tem muito a dizer sobre essa soberania de Deus para escolher os salvos e os condenados. Versículos 11 a 13, olha aí na sua Bíblia. Romanos 9, versículos 11 a 13. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém desprezei Esaú. Deus soberano no amor salvífico e também na condenação do pecador. Ele é soberano para fazer essas duas coisas. Mas se já há pessoas que questionam a soberania de Deus para salvar alguns, muitos mais questionam essa soberania de Deus para condenar outros. E isso tem a ver com esse texto que nós estamos meditando aqui, do versículo 18, que diz assim: logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer.
Não só Deus tem misericórdia de quem quer, mas ele endurece a quem ele quer. Esse endurecer aqui é muito questionado. Afinal, o que significa o endurecer o coração? Será que tem alguém que está lá querendo ser salvo, amando a Deus, querendo estar com Ele, e Deus está dizendo: não, vou endurecer o seu coração para que você não me queira? Será que é isso? Será que é isso que nós vemos aqui nesse texto? O que é que significa esse endurecimento? A palavra usada para endurecer aqui era a palavra que se referia a objetos que estavam realmente rígidos e inflexíveis, que não eram capazes de ser torcidos, moldados, formados. Essa palavra é aplicada como um símbolo para a dureza espiritual, a incapacidade do homem de abrir mão da sua própria vontade e então ser moldado, se arrependendo dos seus pecados e andando em conformidade com a vontade do Senhor. É a dureza do coração do homem que não quer dar ouvido às palavras do Senhor, que não quer se arrepender, que não quer seguir ao Senhor. É desse endurecimento que nós vemos aqui. Uma espécie de rigidez interior que afeta a nossa percepção da vontade e também respostas do nosso Deus. E aí vem a pergunta: seria então Deus injusto por endurecer alguns? Para nós respondermos a isso, nós precisamos entender de forma ainda mais detalhada como esse endurecimento funciona. Como é que Deus endurece as pessoas? E se o texto está intimamente relacionado à história de Faraó, como nós vemos no versículo 17, nada melhor do que nós vemos um texto, um pedaço do texto, do relato do que Deus faz ali com Faraó em Êxodo. Lá em Êxodo 9, versículo 34. Abra comigo sua Bíblia, Êxodo 9, versículo 34. Êxodo, capítulo 9, versículo 34, nós vemos narrar o seguinte: quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e o quê? Endureceu o coração. Faraó endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Quem endureceu o coração aqui? Faraó. Ele é o agente do endurecimento. Ele é que endureceu o próprio coração. Mas esse é o último versículo do capítulo 9, certo? Vá para o versículo 1 do capítulo 10. Começa dizendo: textos colados. Lembre que não tinha nem separação de capítulos originalmente na Bíblia. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios, e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Quem endureceu o coração de Faraó segundo esse texto? Deus. Versículos anteriores, colados, diz que quem endureceu o coração? Faraó. Isso aqui não é erro. O autor não esqueceu. Putz, eu acabei de falar, né, que era Faraó que endureceu. Eu esqueci, agora eu coloquei que foi Deus. Não. Ele está ciente do que ele acabou de falar. Inspirado pelo Senhor, ele está ciente. É porque o endurecimento que Faraó faz ao próprio coração e o endurecimento que o Senhor faz no coração de Faraó não são opostos ou contraditórios, não se anulam. Eles são paralelos, andam lado a lado. O texto destaca que tanto Faraó endureceu o seu próprio coração, como Deus também endureceu o coração de Faraó. A dinâmica aqui é que Deus não endurece o coração de alguém que não tenha já o seu coração endurecido. Deus nunca endureceu o coração de alguém
que estava cheio de amor, pulsando por ele. No final das contas, a verdade é que todos nós já temos o nosso coração endurecido pelo pecado. É assim que todos nascem, com o coração duro, rebelde, morto. Sem vida como uma rocha e tão duro quanto ela. O coração de Faraó já era um coração endurecido. Ele não era um adorador do Senhor. Ele adorava falsos deuses. Ele era um idólatra. E quando o Senhor aparece a ele, ele só endurece cada vez mais o coração. Porque ele não quer saber do Senhor. Ele não dá ouvidos às advertências. Quando Deus então endurece o coração de Faraó, ele está só fazendo com que Faraó continue fazendo o que Faraó queria. Ele está deixando Faraó entregue às suas próprias vontades. Deus está fazendo aqui o que muitas vezes é a pior coisa que nós podemos receber de Deus. Sabe o que é? Deus dizer, assim seja feita a sua vontade. Quando não somos nós que dizemos, assim seja feita a sua vontade, Senhor, mas o Senhor que diz, assim seja feita a sua vontade, pecador. Aí nós estamos em maus lençóis. E foi isso que Deus fez com Faraó. Ele simplesmente disse, não é isso que você quer? Pois aqui está, endureça o seu coração. O ato de Deus de endurecer o coração de Faraó não é um ato de colocar um mal ali que não existia. É simplesmente o ato de Deus não colocar ali a misericórdia que não existia, mas que ele decide colocar no coração de alguns, daqueles que ele elegeu. No final das contas, nós vemos algo semelhante aqui a o que nós encontramos em várias outras passagens das Escrituras. Tanto é que R.C. Sproul, comentando esse texto, ele diz: Deus não precisa criar qualquer novo mal no coração humano. Para tornar alguém mais perverso do que já é, Deus precisa apenas retirar suas restrições. Uma das grandes misericórdias que Deus nos dá é nos impedir de sermos tão pecadores quanto poderíamos ser. Mas o que nós vemos acontecer com o Faraó não é o que aconteceu somente com ele. Acontece e aconteceu e acontecerá com muitas outras pessoas. Quando você lembra do que nós meditamos logo no início da Epístola de Romanos. Romanos capítulo 1, o que é que está escrito lá? Romanos 1, versículo 28, diz assim: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Perceba? Porque eles haviam desprezado o conhecimento de Deus, então Deus os entrega a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça. Olha de quem é a injustiça: perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles conhecem. Eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. O que nós vemos Paulo descrever aqui sobre a vida de muitos gentios, mas também muitos judeus, é o que aconteceu com Faraó e é o que acontece com todo aquele sobre o qual ele não derrama misericórdia, para fazer o coração que já estava duro deixar então de ser duro e ganhar vida. O que nós percebemos com tudo isso é que o endurecimento é simplesmente um castigo para o pecado da rebeldia e da obstinação que já estavam ali presentes. O endurecimento não é uma decisão arbitrária de Deus, mas o simplesmente dar o que as pessoas merecem. Deus deu a Faraó o que era direito de Faraó. Deus foi justo com Faraó, porque ele deu a Faraó o que ele merecia, o que ele queria. O endurecimento do seu coração, o distanciamento da vida e da salvação.
Assim como a soberania de Deus e a responsabilidade do homem andam lado a lado para a salvação, assim elas também andam para a condenação. Semelhantemente a como todo aquele que crê será salvo, porque Deus decretou que eles iriam crer para a salvação. Todo aquele que continua em seus pecados sem se arrepender será condenado, porque Deus decretou que assim seriam condenados todos os que vivem em pecado sem se arrepender. Soberania de Deus e responsabilidade do homem andando lado a lado. Se você lembrar das suas épocas de escola, você talvez pense no nome de algum professor que um dia reprovou você. Não sei, vai ver, você era um bom aluno e nunca foi reprovado. Bom, glória a Deus. Seja exemplo, depois venha perto dos meus filhos para dizer, ó, tá vendo? Esse aqui nunca foi reprovado. Mas se você já foi reprovado, você foi reprovado injustamente? O professor reprovou você sem você merecer? Porque o professor ele tem autoridade tanto para aprovar um aluno como para reprovar um aluno, certo? Mas ele só reprova aqueles que têm em si mesmo as marcas da reprovação. Aqueles que se reprovaram anteriormente. É claro que essa é uma ilustração limitada, mas o princípio é o mesmo. Deus não endurece ou reprova ou condena ninguém que antes em si mesmo não merecesse a reprovação, o endurecimento e a condenação. Aqui nós vemos então como Deus não é injusto de salvar apenas alguns, porque ele tem autoridade, ele é soberano, ele tem poder e ele pode salvar alguns e condenar outros. Em tudo isso, meus irmãos, o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos, em primeiro lugar, que nós devemos confiar na justiça e na misericórdia de Deus. Deus não é injusto. Nós que somos. Quando nós achamos que Deus está sendo injusto, é só porque nós estamos julgando pelo nosso padrão errado de injustiça. É como alguém que quer medir outra pessoa segundo a sua própria régua e então diz que ela está enganada quanto à altura que ela deu. É como você chegar para mim e dizer que eu não tenho 1,89 porque na sua régua eu tenho 1,40 ou que eu tenho 2,10. A sua régua não diz nada. Você que está julgando pelo padrão errado. A justiça permanece. Deus é justo. O problema é que nós não somos. E muitas vezes julgamos aquilo que Deus faz em sua justiça pelo padrão equivocado da nossa injustiça. Mas Deus é justo e nós devemos confiar nele. O problema também é que muitas vezes nós lemos esse texto muito mais focados no lado negativo da situação. Nós lemos e pensamos, né? Poxa, mas Deus não está sendo misericordioso com todos. Será que ele não está sendo injusto? A nossa pergunta não deveria ser por que que Deus está sendo Deus não está sendo misericordioso com alguns. O que deveria nos espantar não é o fato de Deus não ser misericordioso com alguns. O que deveria nos espantar é o fato de Deus ser misericordioso com outros. Porque ele não deveria ser misericordioso com ninguém. Então, se ele não é misericordioso com alguém, ele está só fazendo o que era de se esperar. Agora, quando ele demonstra misericórdia com você, comigo e com muitos outros, isso é o que deve nos espantar. E nos espantar positivamente. Porque, mais uma vez, nós podemos olhar esse texto e pensar assim, nossa, Deus não é tão misericordioso, ele não foi misericordioso com alguns. Mas, de novo, esse é o pensamento errado. Porque o que nós deveríamos pensar é, Deus é muito misericordioso, porque ele foi misericordioso comigo. Quando eu não merecia nada. Quando eu continuo sem merecer. Quando com minhas iras, as minhas raivas, os meus pecados, eu continuo sem merecer e ele é misericordioso mesmo assim. Isso é o que deve nos espantar. Porque Deus não é pouco misericordioso. Ele é muito.
Ele é tão misericordioso que as Escrituras o chamam de Pai de misericórdia. 2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Deus não é pouco misericordioso, Ele é muito, muito. As Escrituras nos mostram. Louvem o Senhor, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Quando você olhar para esse texto ou para outros textos, ou mesmo quando você vê pessoas que não estão se arrependendo, não olhe para Deus e pense, será que ele está sendo injusto? Lembre que quem está sendo injusto é a pessoa. Ela que não está dando a Deus aquilo que é digno dele, aquilo que ele merece, o louvor, a adoração e a obediência. Deus está dando apenas a essa pessoa aquilo que ela merece. Mas, de novo, quando você olhar para alguém e ver que essa pessoa ainda não foi alcançada pela misericórdia de Deus, não ache que Deus não é misericordioso. Lembre-se, Ele é. E Ele está oferecendo misericórdia para aquela pessoa também. Porque aquele que verdadeiramente se agarrar às misericórdias do Senhor, ao invés de permanecer com o coração endurecido, esse será salvo. E tudo isso, então, perceba a misericórdia do Senhor, a justiça do Senhor e confie nele. Também, lembre de ser humilde. Às vezes nós olhamos para os outros e dizemos, como pode essa pessoa não reconhecer a misericórdia do Senhor? Que coração duro e obstinado essa pessoa tem porque ela não se arrepende e se converte ao Evangelho. Mas você está fazendo isso sem perceber que você também tinha um coração tão duro ou até pior do que o daquela pessoa. E você só foi convertido porque a misericórdia do Senhor foi abundante na sua vida e te alcançou quando você estava morto em seus delitos e pecados. Então não seja soberbo, orgulhoso, se achando melhor do que os outros. Lembre-se, a sua salvação é fruto de uma misericórdia que você não merecia, de um presente gracioso que foi dado a você. Aprenda também a ter cuidado com o seu coração, para que o seu coração não seja endurecido. As Escrituras alertam lá em Hebreus 3, dos versículos 12 a 13. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. As Escrituras nos lembram constantemente da nossa responsabilidade humana, que não é anulada pela soberania de Deus. Nós temos uma responsabilidade de perseverarmos e de nos santificarmos e de cuidarmos do nosso coração para que ele não seja endurecido pelos enganos do pecado. Então, como é que você tem lidado com o pecado? Será que você tem vivido com seus pecados de estimação, achando pouca coisa? Olhando para a misericórdia de Deus como uma misericórdia barata que pode ser cuspida pelos seus atos contínuos de pecado? Ou você realmente entendeu as misericórdias do Senhor e tem cuidado do seu coração e da sua vida, buscando andar em santidade, buscando sempre estar perto daquele que é a fonte da vida do seu coração, para que ele não morra e fique endurecido como uma vez ele já foi? Eu quero destacar, Paulo não está aqui contradizendo tudo o que ele já falou sobre a perseverança dos santos e que uma vez salvo, salvo para sempre. Ele não está. Mas o que ele destaca é que nós temos a responsabilidade. E Deus nos preserva e nos garante a salvação enquanto ele nos faz perseverar. Trazendo a ilustração para a corrida de novo, antes nós estávamos correndo para o lado oposto, longe da corrida verdadeira, caminhando para a condenação.
Ele não nos alcançou porque nós fomos até ele. Mas lá, naquela distância que nós estávamos, ele nos trouxe na pista de corrida novamente. E agora, ele promete que nós vamos chegar lá. Porque ele vai conosco. Mas enquanto ele vai conosco, ele quer que nós nos movamos e sigamos em frente. Na história do primeiro exemplo que eu dei aqui de corrida, o corredor caiu com um tendão que havia se rompido em sua coxa. Se levantou, mas o pai dele foi lá com ele para que ele conseguisse continuar e terminar a prova. De forma muito mais bela e soberana, sem falhas e sem defeitos. Deus vai conosco até o fim, até a linha de chegada, e de lá em diante também, ele não nos deixa para trás. Nisso tudo, nós lembramos da nossa responsabilidade, não perdemos a salvação. Aqueles que se afastaram quando uma vez pareceram ter um coração vivo, é porque no final nunca realmente tiveram. Mas se você tem um coração vivo, siga caminhando na direção que o Senhor te mostrou, com Ele ao teu lado, mas cumprindo a sua responsabilidade, confiando na soberania dEle. E olhando para esse seu Senhor, lembre-se também da sua misericórdia e da sua justiça. Você também tem que seguir os passos do seu mestre. E você também tem que ser justo e misericordioso. A Bíblia diz que nós devemos ser santos como o santo é o nosso Pai Celeste. Nós devemos ser justos. Nós devemos ter fome e sede de justiça. Nós não devemos perverter o direito. Nós não devemos deixar de oferecer às pessoas aquilo que elas merecem. Nós não devemos furtar, nós não devemos mentir, nós não devemos falhar de acordo com a justiça do Senhor revelada na palavra, mas devemos andar em santidade e sermos justos como o nosso Pai é. Mas não é só a justiça, é também a misericórdia do nosso Pai que deve ser um exemplo para nós. E aqui vem uma coisa importantíssima para todos nós: o lembrar da misericórdia que nós devemos oferecer aos outros. A bem-aventurança é: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os que alcançam misericórdia são os misericordiosos. Eles só oferecem misericórdia porque eles receberam antes. Mas uma prova de que eles receberam antes é que eles estão oferecendo agora. A Bíblia nos chama à misericórdia. Em Lucas 6,36 está escrito: sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Olha o padrão de misericórdia que nós devemos ter. É o mesmo que Deus teve conosco. A mesma misericórdia que Ele nos ofereceu é a misericórdia que nós devemos oferecer ao outro. Então não é a misericórdia quando o outro merece o nosso perdão, a nossa misericórdia. É a misericórdia quando ele não merece também, porque foi isso que Deus fez conosco. Nós não merecíamos e Deus ofereceu. É assim que nós devemos então viver. Até porque, como diz em Tiago, o juízo é sem misericórdia para os que não usam da misericórdia. Olha que advertência. Aqueles que não são misericordiosos com os outros não terão misericórdia. Por isso que Jesus diz: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. De quem é que você tem guardado a mágoa, o rancor e não tem perdoado? Efésios diz que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. De quem você tem guardado rancor? Quem é aquela pessoa que você não tem mais falado ou tem tratado mal porque você não perdoou? Qual é aquela ofensa que você nunca deixou para trás?
E entenda, perdoar não é esquecer. Você lembra. Mas eu gosto de comparar isso a uma cicatriz e a uma ferida. A cicatriz não some do corpo, ela está lá. A marca daquela ofensa ficou na nossa pele, mas ela não dói mais. Agora, você tem como olhar para as ofensas que recebeu como uma cicatriz, que você lembra, mas sem sentir a dor e a amargura e remoer aquela coisa. Ou você tem como guardar como uma ferida, que toda vez que a casca começa a se formar, você vai lá e abre de novo, remoendo a ofensa. O que é o padrão que Deus espera de você, é o que Ele ofereceu a você. Já imaginou se Deus sempre voltasse a tratar você de acordo com os pecados que você já cometeu? Essa não é a misericórdia que Ele quer que nós ofereçamos. Por isso, se você não perdoou alguém, lembre-se, você precisa perdoar. Você precisa ser misericordioso. E o juízo, a condenação é sem misericórdia para os que não usam de misericórdia. Mas se você tem tido dificuldade para perdoar, mas quer fazer isso, a receita é: busque o Senhor, medite na palavra, se encha do perdão e das misericórdias do Senhor, reconhecendo como Ele te salvou sem você merecer. E então, reconhecendo que você não merecia perdão, mas recebeu, ofereça também perdão a quem não merece, mas está ali ao seu alcance para você oferecer. E é em tudo isso que nós vemos Jesus como o maior padrão de misericórdia oferecido. Jesus foi misericordioso ao ponto de dar a vida por nós quando nós éramos seus inimigos, para nos salvar de nós mesmos e para não deixar que nós continuássemos mortos com o nosso coração endurecido. Ele nos regenerou, Ele nos deu nova vida, Ele nos deu um novo coração, e então, por causa da obra dele, é que nós temos salvação, nós temos misericórdia e nós temos o Pai de misericórdias. Mas se você olha para tudo isso aqui e você ainda termina talvez questionando, mas por quê? Por que o Senhor não salva todos? Se você olhou para tudo isso e ainda não conseguiu perceber como Deus age da melhor forma em sua misericórdia, faça como Paulo vai fazer ao terminar a sessão que ele começa no capítulo 9 e vai até o capítulo 11, falando sobre a salvação. Quando você buscar entender mais sobre a palavra do Senhor e sobre a vontade dele. E no fim você não for capaz de abarcar o infinito, porque o finito não pode compreender tudo, que você termine em uma oração, assim como ele terminou. E como eu chamo vocês a terminar, abram em Romanos 11, versículo 33. Porque eu quero que você lembre uma coisa. Quando uma criança não consegue entender que 2 mais 2 é igual a 4, isso não muda que 2 mais 2 é igual a 4. E quando você não consegue entender que Deus é justo, mesmo quando Ele não salva todos, Deus vai continuar sendo justo, mesmo quando você não entende. Mas em tudo isso, você pode terminar da maneira correta, dobrando os seus joelhos, reconhecendo a sua pequenez e orando assim como eu chamo vocês a fazer comigo em voz alta. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu coisa alguma a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Que assim você ore, que assim você viva, e que assim nós vivamos para a glória do nosso Deus. Senhor Deus, tem misericórdia. Nós oramos ao Pai de misericórdias, que é o Senhor, e dizemos: tenha misericórdia de nós, porque nós precisamos dela, nós precisamos de Ti. Que a Tua misericórdia nos salve, que a Tua misericórdia nos alcance, que a Tua misericórdia nos alegre, e que certos que Tua misericórdia nos salvou, Pai, nós vivamos para a glória do Teu nome,
oferecendo misericórdia também às pessoas à nossa volta, perdoando aos outros que nos ofenderam, assim como o Senhor perdoou nossas ofensas, confiando na tua justiça e vivendo de acordo com o teu padrão de santidade, porque ele é o correto e é assim que vamos viver para o teu inteiro agrado. Que o Senhor nos capacite e nos conduza em tudo isso, porque nós somos pequenos e falhos e precisamos de ti. Mas confiados de que o Senhor nos deu vida em um novo coração, nós seguimos firmes, perseverando, porque o Senhor nos preserva até o dia em que veremos o autor da nossa salvação. Que assim preguemos a tua misericórdia para que outros sejam alcançados, e no grande dia do Senhor, eles estejam lá conosco, de joelhos dobrados, louvando a tua glória, a tua divindade. É em nome de Jesus, o nosso Salvador misericordioso, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém.